Fala galera, meu nome é Pedro Rodrigues e hoje a gente está aqui para mais um Manual do Brasil Dá o Papo. Se essa é a primeira vez que você está assistindo o nosso canal, meu muito obrigado. Se você ainda não é inscrito aqui no Manual do Brasil, aperta agora o botão vermelho que está aqui embaixo e se inscreve. E não esquece de apertar o sininho para receber todas as notificações sempre que os nossos vídeos novos forem lançados. Toda semana, nas segundas e quintas, a gente posta novos vídeos aqui no canal, sempre com temas que estão em alta aqui no nosso Brasil. O tema de hoje já foi muito falado na semana passada, mas um inscrito aqui do canal nos fez essa pergunta pedindo a nossa opinião sobre esse assunto. Por isso, não deixe de comentar nos nossos vídeos e deixar a sua dúvida e a sua opinião. Isso é muito importante aqui pra gente. Na última semana, aconteceu o Fórum Econômico Mundial na cidade suíça de Davos. O Brasil foi representado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. E o tema central do evento desse ano foi a sustentabilidade. Lideranças do mundo todo discutiram durante os 5 dias de evento os principais desafios para o crescimento e avanço da nossa sociedade de forma sustentável no futuro. Em um dos painéis, o ministro Paulo Guedes fez uma afirmação que causou controvérsia e dividiu opiniões aqui no Brasil. Mas antes da gente falar sobre o discurso do ministro, vocês aí sabem o que é o Fórum Econômico Mundial? E a gente vai explicar para vocês. O Fórum Econômico Mundial é uma organização sem fins lucrativos e não está ligada a nenhum interesse partidário ou político específico. O principal evento que esse fórum organiza é a sua reunião anual, realizada todo mês de janeiro na cidade de Davos, na Suíça. E o evento reúne cerca de 1000 lideranças de empresas ao redor de todo o planeta, além de políticos selecionados, representantes da academia, ONGs, líderes religiosos e a imprensa. As discussões que acontecem em Davos focam em questões essenciais de preocupação global, como os conflitos internacionais, pobreza, problemas ambientais e principalmente as possíveis soluções para essas questões. Mas voltando à fala do ministro Paulo Guedes, numa de suas participações ele disse assim, abre aspas, o pior inimigo do meio ambiente é a pobreza. As pessoas destroem o meio ambiente porque precisam comer. Elas têm todas as preocupações que não são as preocupações das pessoas que já destruíram suas florestas, que já lutaram contra suas minorias étnicas, essas coisas. É um problema muito complexo, não há uma solução simples, fecha aspas. Terminada a frase, começaram as polêmicas. Os críticos interpretaram a frase do ministro como sendo um total nonsense, ou seja, afirmando que, na verdade, os grandes poluidores são os mais ricos que desmatam e queimam as florestas, em benefício próprio, prejudicando os mais pobres que são obrigados a respirar um ar de pior qualidade. Na minha opinião, não foi nesse o contexto da frase dita pelo ministro Paulo Guedes. Na verdade, ele foi muito mal interpretado. O ministro tentou mostrar que países com mais necessidades para se atingir um melhor bem-estar da população, ou seja, mais pobres, se preocupam menos com o meio ambiente do que os países com menos necessidades, ou seja, os países mais ricos. Mas vamos dar um exemplo. A Alemanha de hoje, desenvolvida e com uma renda per capita bem alta, pode se dar ao luxo de ter preocupações ambientais diferentes de países em desenvolvimento. Me parece lógico que países mais desenvolvidos, como a Suécia, possam subsidiar a geração de energia limpa, enquanto outras economias não possuem esse privilégio. A população de países africanos, por exemplo, e mesmo da América Latina, não tem renda suficiente para financiar projetos ambientais da mesma forma que os países europeus. Na África, por exemplo, apesar de 1/5 da população mundial estar concentrada nesse continente, metade das pessoas não tem sequer acesso à rede de eletricidade. Nesse caso, debater sobre subsídios para reduzir a emissão de carbono se torna um assunto muito além das possibilidades de uma população que nem luz tem. Nesse sentido, países mais pobres têm sim uma preocupação menor com o meio ambiente, já que possuem muitas vezes necessidades mais imediatas que podem ser nocivas à natureza para serem atingidas. Assim como o Paulo Guedes, o diretor da Agência Internacional de Energia ressaltou no mesmo fórum a dificuldade dos países subdesenvolvidos para aderir a uma redução na poluição.
O diretor criticou a forma como o fórum toca o debate sobre a transição energética, por exemplo, destacando que a preocupação ambiental é vista de uma forma muito centrada no Ocidente e nos países mais desenvolvidos. Ele destacou que a queima do carvão, por exemplo, grande vilão do aquecimento global, é a única alternativa que países de baixa renda possuem para a geração de energia elétrica. Alterações nesse regime podem ter impactos gigantescos nas rendas dos países mais pobres. Ele chegou a questionar, abre aspas, como vamos lidar com o problema da queima de carvão em países em desenvolvimento sem afetar suas economias, sem provocar grandes impactos sobre as populações pobres da Ásia. O fato, como muito bem colocou o ministro, é que essas soluções são muito complexas. Não existe certo ou errado, não é um lado ou outro. Existe muita discussão para se chegar a um caminho comum. Eventos como o Fórum Econômico Mundial têm papel importantíssimo exatamente por esse motivo. Juntar líderes de todo o mundo para resolver e dar soluções a problemas que afetam todo o planeta, mas entendendo e ouvindo, sempre tentando equacionar as realidades de cada localidade. E aí, qual é a sua opinião sobre esse assunto? Não deixe de contar pra gente aqui nos comentários. Valeu e até o próximo vídeo.